Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estamos estudando o Livro dos Espíritos e você que nos acompanha sabe que nós já começamos a falar um pouco a respeito da classificação dos espíritos. Nós vimos que eles possuem 3 ordens, a primeira ordem que são dos espíritos puros, a segunda ordem dos espíritos bons ou aqueles espíritos que já visam o bem e a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto e o programa está muito interessante. Fique conosco, pegue aí seu caderno de anotações e vamos em frente. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Com muita alegria voltamos ao estudo do Livro dos Espíritos, depois de, no último programa, termos também a honra de fazer homenagem a Allan Kardec pelo seu aniversário. Como a Solange disse, nós vamos continuar na sequência das perguntas do Livro dos Espíritos, ingressando hoje na pergunta número 100. Mas para que você possa já ir pensando, a Solange tem uma perguntinha marota para você, não é, Solange? É isso mesmo. Para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra um quadradinho com a seguinte pergunta. Segundo a classificação de Kardec, em que ordem espiritual você se considera? Então, já pensou nisso? Segundo a classificação de Kardec, qual é a nossa ordem espiritual? Onde é que nós estamos nessa classificação? Então, mande seus comentários para a gente. No final do programa, nós estaremos aqui falando a respeito disso. Você também pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996433827. Ou então, através da área de chat do canal da TV Mundo Maior no YouTube. Estamos prontos, André. Vamos lá? Ainda não, Solange. Aqui na geral, o Everaldo, é o Everaldo que está com a gente hoje. Um abraço para o Everaldo, junto com a Camila Lopes. São os responsáveis pela transmissão e pelo suporte das informações para o nosso Espiritismo Sem Mistério. Mas você pode ajudar bastante. Você pode curtir o nosso programa, você pode compartilhar. Você que está no Facebook ou que está no YouTube, pode compartilhar este programa com outras pessoas, aqueles que você conhece, que você acha que podem se beneficiar com as informações tão importantes que a doutrina espírita oferece. Então, participe, não apenas receba, que você estará se beneficiando, mas faça com que mais pessoas também possam, pelo menos, ter a chance de saber que neste momento, ao vivo, a TV Mundo Maior está apresentando o Espiritismo Sem Mistério. E muitas pessoas poderão, mesmo que você não imagine, poderão estar assistindo com a gente e também multiplicando as informações, como é o caso do abraço que mandamos agora para a nossa querida Ângela Aroni, que está assistindo o nosso programa e está também empenhada em fazer essa divulgação para mais pessoas. É isso mesmo. Agora, Solange, estamos nós prontos? Vamos começar com o nosso slide, o primeiro slide, para você se recordar aonde que nós paramos. Vamos lá? Aí está, olha, o Livro dos Espíritos. Esse slide é significativo, nós temos sempre as entidades nos envolvendo com seu carinho e estamos na pergunta que no programa de hoje estarão sendo, nas perguntas, não é melhor dizendo, número 100 e 101 para que nós comentemos. Na verdade, eu queria ressaltar a você que me assiste, que nos assiste agora, que não se tratam de perguntas. Para começar o tema, Allan Kardec faz um comentário bastante minucioso a respeito da escala espírita. Nós vamos então, depois desse slide que você viu, já vamos para o primeiro slide de hoje, onde já temos o texto que Kardec coloca para nós em observações preliminares. A Solange vai ler para a gente. A classificação dos espíritos baseia-se sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais devem ainda se despojar. Essa classificação, de resto, nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter nítido, senão no seu conjunto. Bom, o primeiro slide, Kardec, então, nos está explicando o seguinte, vejam só. Há uma classificação possível, aliás, há muitas, como ele vai explicar, mas para fazermos uma classificação que é separar os níveis vibratórios e evolutivos dos espíritos, Kardec está nos explicando que essa classificação que ele fez se baseia no quê? Vamos pôr o slide de novo, Everaldo, por favor? Olha no que se baseia. Sobre o grau de adiantamento, sobre as qualidades que eles adquiriram
e sobre as imperfeições que eles ainda possuem e não se livraram. Então, é isso que vai possibilitar que se faça uma separação, pelo menos para a compreensão, não é mesmo? Agora, é importante lembrar, e Kardec está dizendo isso, essa é uma classificação que não é absoluta, não é decisiva, não é a única. Cada categoria que está ali, ela não tem um caráter nítido, senão quando você olha de longe, quando você olha os níveis colocados assim, à distância. E ele vai continuar explicando no slide número 2, no slide seguinte, que a Solange vai continuar a ler para a gente. Vamos ver. Todavia, de um grau a outro, a transição é insensível e sobre os seus limites, a pequena diferenciação entre eles se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Então vamos ver o seguinte, deixa o slide na tela, Everaldo. Kardec está dizendo que no anterior ele terminou assim, cada categoria não apresenta um caráter nítido a não ser no seu conjunto. Todavia, de um grau ao outro, a transição é minúscula, é pequena. E sobre os seus limites, essa pequena diferença entre eles se apaga. É a mesma coisa que você olhar para o arco-íris, você não sabe onde termina o amarelo ou começa o vermelho, termina o amarelo, depois começa o verde, o azul. É uma mistura, uma mescla. Vão se integrando. Como também a gente não sabe dizer quando que nós deixamos de ser bebês e passamos a ser garotos, depois de garotos passamos a adolescente, de adolescente a jovem. São momentos que vão se sucedendo imperceptivelmente. Mas se você olhar de longe, você tira uma foto de bebê, depois você tira uma foto com 5 anos, depois você tira uma foto com 10, depois você tira uma foto com 15, você vê a diferença, não é? A diferença das pessoas estará sendo categorizada nas fotografias. É isso que ele está dizendo. Vamos voltar ao slide. Vamos lá. Pode-se, pois, formar maior ou menor número de classes, segundo o ponto de vista sobre o qual se considere a questão. Por isso que ele diz que não são rígidas, não são absolutas. Se você observar por um ponto de vista, você pode formar um número de classes. Se você observar por um outro ponto de vista, esse número pode ser maior ou pode ser menor. Então, ele já está dizendo que isto é uma opção de quem está estudando o fenômeno. E por isso que ela não é absoluta, então. Por isso que ela não é rígida, ela não é engessada, é a única. Ela pode ser modificada. Só ela que é a certa. Não, Kardec não está dizendo isso, não é? Vamos acompanhar o slide número 3, Solange? Vamos lá. Ocorre o mesmo em todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, racionais ou cômodos para a inteligência, mas quaisquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Os espíritos interrogados sobre essa questão podem, pois, ter divergido sobre o número de categorias, sem que isso tenha consequências. Então você vê aí, olha, todos os sistemas de classificação científica, Kardec está dizendo, eles passam por essas mesmas circunstâncias. Veja lá, põe o texto de novo, Everaldo, por favor. Eles podem ser mais ou menos completos, racionais ou cômodos para a inteligência. Mas não é o fato de eles serem de forma A, B ou C que vai mudar as bases da ciência que eles estão estudando. E isto os próprios espíritos que foram perguntados, eles também falam. Eles têm pontos de vista muitas vezes diferentes sobre o número de categorias. Mas isso também não tem consequência sobre essa análise que Kardec está fazendo, como ele continua a explicar no próximo slide. Vamos a ele. Vamos lá. Alguns se armaram dessa contradição aparente, sem refletirem que os espíritos não ligam nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Algumas pessoas, ao tempo de Kardec, tinham o veso de dizer, não, eu consultei os espíritos que se manifestaram pelo médium diferente do seu, e eles disseram que os espíritos se classificam de outro jeito, não é dessa forma, ou eles deram nomes diferentes. Kardec, então, está dizendo
que esta crítica, que às vezes pode ter acontecido, não está impedindo que se faça qualquer tipo de classificação diferente da dele. Apenas que os espíritos não estão preocupados com os nomes. Eles estão dizendo, vocês dividam as coisas como vocês acham que devem. Batizem com o nome que quiserem, mas o importante é que vocês entendam essa existência do mundo espiritual em padrões, em níveis diferentes, dependendo da evolução de cada espírito. Por isso é que eles não se preocupam com se chamamos de A, B, C, D, E, F, ou se chamamos de abobrinha, cenoura, beterraba, rabanete. Para eles isso não é importante. Para os espíritos, o importante é entender que existem essas categorias, essas diferenças. Vamos continuar a ver o que Kardec fala no slide seguinte. Vamos lá. Acrescentamos ainda essa consideração que não se deve jamais perder de vista. É que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, não sendo demais colocar-se em guarda contra a tendência de se crer que todos devem tudo saber porque são espíritos. Veja só que coisa sábia que Kardec mais uma vez repete. Muitas pessoas dizem assim, foi o espírito que falou. Isso é até hoje. Muitas pessoas que frequentam centros espíritas, casas que se dizem espíritas, ou reuniões familiares onde baixam espíritos, como a pessoa fala, dizem assim, não foi o espírito do seu fulano que falou. E por causa disso é mais a verdade? Absoluta verdade. É a verdade? Será que é assim que funciona? Você tem um problema, você tem um problema físico. Seu corpo está apresentando uma mancha na pele. Aí você vai ao jardineiro e pergunta, seu fulano, o senhor viu essa mancha aqui? Ele fala assim, essa bereba aí eu conheço, isso aí é verminose. É verminose? Você vai e toma remédio para verminose e continua com a mancha. Aí você vai ao verdureiro na feira e pergunta pro verdureiro, o que é isso aí? Isso daí é uma erisipela, já tive esse negócio. Você toma remédio para erisipela e não muda nada. Aí você vai de novo no mercado, encontra lá a pessoa que está vendendo carne, ele fala assim, isso daí tá com cara de bicho geográfico. Você toma remédio. Você vai perguntar para N pessoas com conhecimentos diferentes entre si, cada um vai dar um palpite. Agora, Solange, quem são os espíritos? Isso, muitas pessoas às vezes endeusam a informação que veio só porque veio dos espíritos. Mas quem são os espíritos? São homens como São nós. esses, o jardineiro, vai na geral aqui, o jardineiro, o padeiro, o homem da mercearia, tem o médico, tem o enfermeiro, eles são, sem o corpo físico, espíritos. E o Kardec está dizendo exatamente isso. Não é pelo fato de terem vindo de espíritos que nós devemos acreditar cegamente. Aliás, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz com todas as letras que existem espíritos que sabem tanto quanto os homens e espíritos, Solange, que sabem ainda menos do que os homens. Exatamente. Portanto, é importante que nós estejamos atentos quando vamos fazer algum tipo de análise. Não é porque veio do espírito, através de um médium, que a verdade está plena. É preciso tomar cuidado com isso. Kardec recomenda nas obras básicas, e aqui ele repete essa mesma questão. E ele continua no slide, nesse mesmo slide, na frase que faltou a gente terminar de fazer a leitura. Está aqui. Toda classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Então, Kardec está dizendo, não é só porque o cara é espírito que ele tem este cabedal de análise de acuidade. Ele pode ser um espírito de mediana evolução e dar um palpite, mas esse palpite pode não estar abordando aspectos muito mais profundos que a ele fogem, porque ele não tem ainda o conhecimento total ou mais profundo das mesmas questões. Por isso é que Kardec está dizendo, é preciso ter um método, como está aqui, uma classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Mas o slide 6 dá continuidade a este mesmo tema de Kardec. Vamos a ele? Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são, como nesse mundo, os ignorantes, os inaptos a abranger um conjunto, a formular um sistema. Veja só, eu vou repetir o que a Solange leu. No mundo dos espíritos, aqueles
que têm conhecimentos limitados, como espíritos lá no mundo invisível, são, como acontece na Terra, os ignorantes, os inaptos a abranger um conjunto, a formar um sistema. Se eles não têm conhecimento, como é que eles podem fazer alguma coisa para definir isto? Como que você pode pegar um pedreiro e pedir para ele categorizar as estrelas que estão no céu pelo brilho? Como que ele pode discernir isto? Pela temperatura. Como que pode uma pessoa que não tem conhecimentos adequados para aquela área criar um sistema sobre essas realidades que lhe fogem? Kardec está explicando por que há essa dificuldade, que não são todos os espíritos que conseguem abordar os temas de uma forma metódica. Vamos voltar ao slide. Não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que apreciem as diferenças de saber, Na sequência, o 7. de capacidade e de moralidade que os distinguem, como entre nós um homem rude em relação aos homens civilizados. Vejam então que coisa interessante. Para os espíritos, determinados níveis de espíritos, eles consideram superiores todos aqueles que sabem mais do que eles. Então, eles não têm uma profundidade de análise, como acontece com os homens na Terra. Você pega uma pessoa que está numa situação de um atendente humilde, ele não sabe direito ler e escrever, ele não teve cultura, ele não pôde frequentar a escola, e o que acontece? A forma dele ser simpático é chamar todo mundo de doutor. Ô doutor, ô doutor, ô doutor, ô doutor. Um jeito de ele respeitar aqueles que estão numa condição melhor que ele, sem saber se o cara fez faculdade, se o cara se teve doutorado ou não, mas chama todo mundo de doutor. É a mesma coisa que os espíritos fazem quando estão nesse nível ainda incipiente de evolução. E se esse espírito se manifesta por um médium, vai dar uma informação que não é a completa e às vezes não é nem a correta. Tá difícil o negócio, não é mesmo? Então, vamos continuar aqui, Solange. Aqueles mesmos que estão aptos podem variar nos detalhes, segundo o seu ponto de vista, sobretudo quando uma divisão não tem nada de absoluta. Veja o que ele fala agora, ó. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram, cada um, seu método e a botânica não mudou por isso. Estes três autores estudaram a botânica. Linneu, Jussieu e Tournefort. Eles criaram um sistema para explicar a variação das plantas, a subdivisão, como que a botânica poderia entender esses sistemas de crescimento, de sucessão genética. O fato deles terem cada um inventado uma forma para explicar não alterou em nada a botânica. A botânica continua a botânica. E agora veja o que Kardec fala no slide seguinte. Vamos lá. É que não inventaram as plantas nem seus caracteres, mas observaram as analogias com as quais depois formaram os grupos ou classes. Foi assim também que procedemos. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e atos, e depois os classificamos pelas semelhanças baseados em dados que eles nos forneceram. Veja como Kardec é prudente, veja como ele é correto, como ele é rigoroso. Ele não está tudo que vem dos espíritos a gente vai enfiar numa sacola e vamos dar para o povo engolir. Não, ele fez todo o estudo. E é isso que nós vamos continuar a ver daqui a pouquinho, não é, Solange? Mas tem a pergunta. Mesmo. Qual é a ordem que você se classifica, hein? Qual é a ordem? Isso, aquela perguntinha que está no nosso post. Segundo a classificação de Kardec, em que ordem espiritual você se considera? Então já vai pensando sobre isso e escreva para a gente. Daqui a pouquinho nós faremos um breve intervalo. Quero deixar também um convite para você participar da campanha Espiritoteca. Essa campanha visa a distribuição de 20 mil livros a diversos locais, a hospitais, presídios, casas de repouso, centros espíritas. E você, com apenas R$12, pode
auxiliar a que essas belas obras sejam distribuídas a diversos lugares. Participe dessa divulgação espírita. Basta acessar o telefone 0 operadora 11 4966 5775. Nós faremos um rapidíssimo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E gostaria também de fazer um convite a você. Se você gosta de toda essa programação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, você pode auxiliar participando do Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 12 18 38. Inscreva-se, seja sócio do clube. Bem, para você participar do programa hoje, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior e responder a nossa pergunta, que é, segundo a classificação de Kardec, em que ordem espiritual você se considera? Então, mande seus comentários. E você também pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827, ou através da área de chat no canal da TV Mundo Maior no YouTube. Isso mesmo. Olha, vamos o que em não frente, falta, André? o que não falta é como participar de possibilidades desse negócio, de participação, né, sem já dúvida. tem bastante gente, ó. A Carmen Paz Barreto, ela já curtiu, ela já compartilhou e ela já respondeu. Um abraço para você, Carmen. Obrigada, Tem muita Carmen. gente que está nos enviando a resposta, enviando saudações e daqui a pouquinho nós vamos retribuir, tá bom? Isso. Fique conosco, tá? Um grande abraço para você, Carmen. Vamos em Vamos frente, em André. frente no próximo slide. slide. Dá uma olhadinha só. Os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Essa é a primeira classificação, ou é a última, né? No início da escala, Kardec então coloca estes como os membros da terceira ordem. São aqueles que estão começando, espíritos imperfeitos, cujas características básicas são essas que ele dá aqui: predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação do mal, inclinação ao mal. Eles são voltados para fazer coisas que não são boas. Naturalmente, eles gostam disso, não é que Deus os criou assim, mas eles escolheram fazer as coisas desse jeito. Depois deles tem quem, Solange? Os da segunda ordem, que se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Então, você que está aí, deixa o slide ainda, Everaldo, você pode começar a pensar, ora, em mim, a matéria predomina sobre o espírito ou é o espírito que predomina sobre a matéria? No meu gosto, no meu modo de ser, nos meus assuntos, no meu modo de viver o dia a dia. O que é mais importante? É o espírito sobre a matéria ou é a matéria sobre o espírito? Com essa aferição, que Kardec vai tornar inclusive mais profunda daqui a pouquinho, você já pode começar a pensar sobre condutas, sobre as nossas colocações em função da evolução que nós temos. Agora, no slide seguinte, nós vamos ver a terceira ordem, ou a primeira de todas elas. Vamos colocar o slide, Everaldo? A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição. Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Só nos restava ressaltar, por um número suficiente de subdivisões, as diferenças principais do conjunto. Então, o que Kardec está dizendo? Ele pôde criar uma classificação composta por 3 ordens. A ordem mais elevada, que ele chama de primeira ordem, é dos espíritos puros. Eles já alcançaram o supremo grau da perfeição, não é? Olha lá. Aqui. E depois deles, nós temos os espíritos, os chamados bons espíritos, que estão na metade da escala. Eles já são espíritos cuja bondade ou cujo o espírito prevalece sobre a matéria. As preocupações da alma estão acima, são mais importantes do que as preocupações da matéria. Esses são os espíritos da segunda ordem. Espíritos bons. Isso. E os da terceira ordem, os mais trasadinhos,
os mais perrapados, são os espíritos da terceira ordem, chamados de espíritos imperfeitos, nos quais a matéria predomina sobre o espírito e eles têm uma inclinação para o mal. Eles gostam de fazer o mal. Qualquer coisa, vamos fazer alguma coisa? Se for tomando... O que nós vamos tomar hoje? Tomar de quem? De quem que nós vamos tomar, né? Eles sempre querem fazer alguma coisa no sentido de prejudicar ou correr o risco de prejudicar alguém. Só por aí, André, a gente já pode dar uma peneirada, né? Já dá uma classificada, já fica mais fácil para a gente, inclusive, se medir mais ou menos em qual dos graus a gente se encontra. Mas ainda é muito grosso esse viés. Uma peneirada grossa. Esse viés é muito grosso. Certamente nós não somos espíritos puros, porque nós estamos na Terra, estamos aqui, renascemos. Os espíritos puros nós vamos aprender mais para frente que eles não precisam mais renascer. Nós estamos entre a segunda ordem e a terceira. Agora, qual delas? Que subdivisão? Se a gente é amarelo-limão, é amarelo-ouro, se a gente é amarelo-laranjado, se a gente é vermelho, como que a gente vai estar nessa escala, não é mesmo? Então, nós vamos continuar na leitura dos slides aqui. Depois dos espíritos puros, o slide número 11. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Com o auxílio deste quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em comunicação e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. Então, com este recurso, deste quadro, com essas 3 categorias básicas, nós poderemos observar a natureza de um espírito que se manifesta pelo médium, o conselho que nos dá, que opiniões eles têm a respeito dos fenômenos da natureza ou dos problemas sociais que envolvem as pessoas, porque eles estarão dizendo segundo a inclinação que eles possuem. E isso nos permitirá entendê-los melhor, sabendo que se tratam de espíritos um pouco mais avançados, ou então ficarmos com o nosso pezinho bem atrás, assim, e falar, eu não sei não, o cara fala tão mansinho, mas diz tanta bobagem, eu acho que eu vou esperar um pouco mais antes de cair, de entrar, de embarcar nessa canoa, não é? É o que Kardec está dizendo, para melhorar então a nossa relação com o mundo invisível. E a gente nota a inferioridade ou superioridade do espírito, analisando, raciocinando sobre a comunicação que está sendo transmitida. E isso também, Solange, em relação a pessoas. Porque nós somos espíritos, apenas estamos vestindo uma roupa de carne. Nossas inclinações também se manifestam. Nossa qualidade ou nosso defeito, demonstrando em que nível evolutivo estamos, será facilmente detectável se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, quando nos relacionamos com as pessoas com quem estamos em contato. Se não quisermos nos iludir a respeito delas, será fácil perceber quais níveis espirituais elas estão transitando, ok? Mas temos ainda mais slide. Vamos lá, Everaldo? É, de alguma forma, a chave da ciência espírita, porque só ele pode nos informar das anomalias que as comunicações apresentam, nos esclarecendo quanto às desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou qual classe. Exatamente. Quando você tem essa chave da ciência espírita, nós poderemos nos esclarecer e entender as diferenças intelectuais, as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. E eles não pertencem sempre a uma única classe, não ficam sempre no mesmo patamar, eles também evoluem. Estão evoluindo, como nós. Exatamente. Isso mesmo, Solange. E agora, para o último slide dessa sequência. Seu progresso não se realizando senão gradualmente e frequentemente, mas num sentido que em outro, eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que se pode apreciar por sua linguagem e pelos seus atos. É interessante essa afirmativa. Por quê? Porque os espíritos podem reunir várias características em uma mescla.
E quando você está em contato com eles, através da comunicação, através do que falam, através dos conselhos que dão, você percebe que às vezes é um espírito que ele tem uma atmosfera muito bondosa, mas ele não sabe expressar-se, ele não sabe explicar coisas, então ele não tem muito conhecimento, muito saber. Ou então, existem espíritos que gostam de falar, gostam de dizer coisas importantes, imponentes, mas carregam um orgulho, não admitem que sejam questionados. Então alguém pergunta, mas escuta, eu não entendi o que o senhor falou. Como? Você está duvidando da minha palavra? Ou seja, começa a haver uma confusão, não é, de estações, entre o saber e o orgulho, a vaidade. Então, várias áreas estão mescladas dependendo da evolução de cada espírito. E é essa chave, é esse conceito, quando nós aprendemos a detectar, que permitirá que nós não entremos em situações, às vezes, desagradáveis e acabemos nos frustrando. Nos frustrando, porque muitas pessoas vão procurar os espíritos como quem vai procurar a solução definitiva para os seus problemas. E aí, como faziam, não é? Os antigos leitores dos oráculos, quando um rei quis invadir o país vizinho, foi procurar o oráculo e o oráculo respondeu: quando você cruzar o rio, uma grande nação será destruída. Ele achou então que ele podia, porque ele ia ter o apoio dos deuses. Só que a grande nação que ia ser destruída era a dele. Ele cruzou o rio, achando que ele tinha um exército poderoso, e do outro lado do rio, seu inimigo era mais forte do que ele, e ó, acabou com todos eles. Ele então se danou, porque ele quis ouvir segundo seu interesse, não segundo a verdade. E, naturalmente, muita gente acaba nessa situação decepcionando-se com realidades do mundo espiritual para as quais não estão preparados, inclusive por não saberem como fazer esse discernimento, ok? Solange, vamos ver quem nos enviou alguma participação? Mensagens muito legais. Gente, tem um monte de gente aqui, você nem imagina. E ó, se vocês todos curtirem, se vocês todos compartilharem o programa, você vai ver quantas outras pessoas poderão também descobrir essas coisas do Livro dos Espíritos. Nós temos a participação de Eterno Aprendiz, da Neide Queiroz, da Ciliane Gleise Rosa, do Luciano de Biguaçu, Santa Catarina, do Gilson Freitas, boa tarde, queridos companheiros, do Fábio Roberto, do Eugênio Lico, fala o seguinte, Eugênio: olá, amigos queridos, André e Solange, boa tarde estar aqui com vocês, sou online de Itu para mais uma excelente oportunidade de aprendizado e conhecimento. Obrigada, Lico. Nós temos a Luciana Cardoso, lá do Rio de Janeiro, mandando um abraço para todos nós, para você também, Luciana. Nós temos a Carmen Paz Barreto, aquela que já tinha compartilhado, já tinha dado o seu like, e que também respondeu. Ela disse, eu ainda estou na terceira ordem, não é? Aquela que nós dissemos dos espíritos imperfeitos. Mas isso não é muito problema, porque quase todo mundo a gente percebe que a gente também faz parte da mesma panela, não é, Carmen? Isso. Temos o Felipe Silva. Boa tarde, obrigado pelo programa, André e Solange. Quem mais, Solange? O Gilson Freitas. Estamos na classificação oriunda de nosso aprendizado ao longo de nossas existências. Sim, qual Gilson? A que você acha que é a sua? Qual? Isso. Você sabe mais ou menos dizer? Maria Antonieta Barbosa. Olá, André e Solange, de Portugal. Olá. Ela não conseguia assistir o nosso programa ao vivo, hoje ela está assistindo. Obrigado, Maria Barbosa, um grande abraço para você. Espero que você continue participando ao vivo ou assistindo os programas anteriores no site da TV Mundo Maior. Temos o Clóvis Jordão de Goiânia, a Marilene Oliveira Silva de Mauá. A Sueli Bonacina, ela também diz que está infelizmente na terceira ordem, lutando para subir. Isso. A Sandra Maria Pontes, estou estudando os mensageiros junto com você, André. Estou amando os mensageiros. Nós temos o programa O Espiritismo Sem Mistério, não é? Ou melhor, o Espírito da Letra. O Espírito da Letra, que aqui na Mundo Maior também está apresentando a obra de André Luiz. São 5 livros, tem o Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz, todos eles lidos e comentados. Você pode também estudar conosco, são obras muito interessantes. Estamos preparando o... Isso. Libertação. Vai o próximo sair. Já está sendo trabalhado, já estamos adiantados nele. Isso mesmo. Mas ainda o nosso abraço vai para Maria Rosa, para o Eni Mendes, ou a Eni Mendes, a Adélia Fonseca,
O Alexandre Macedo, ele disse: oi, boa tarde, gosto muito deste programa, já estou no trabalho, já abro o Evangelho para fazer a leitura e entender as explicações, só que hoje é o livro dos Espíritos, viu, Alexandra? Alexandra, é isso. Obrigado. Macedo. A nossa querida Camila está me corrigindo. Obrigado, Alexandra. Boa tarde, irmãos. Sou Andressa de Curitiba. Olá, Andressa. A Rosiglei Silveira de Assunção. Gosto muito das palestras do André. Boa tarde. Ela é de Brasília, a Rosiclei. Klaus Leni Davids. Pela primeira vez assisto este programa. Obrigado pela sua audiência, que você possa voltar muitas vezes. O Gilson Freitas, cada um navega nas águas que lhe é próprio. Sim, Gilson, mas qual é a sua ordem? Qual que você acha que você se encontra? Na próxima ele também ainda não falou muito muito aqui. O Eterno Aprendiz, não é? Isso. Está no canal do Espírito da Letra, estão outros livros, mas não tem o Libertação. Daqui a pouco vai estar o Libertação lá. Você não perde por esperar. Dinalva Nunes, boa tarde. A Elaine Sete. Isso. A Marinilda Oliveira também, dizendo que ela já assistiu muitos, está esperando o livro Libertação. Daqui a pouco você vai chegar. Nosso abraço para o Jefferson, para a Rosina. Souza. O Jefferson, a Rosina. A Marinilda Oliveira, obrigada. Estou na expectativa, grande aprendizado. A Rosina, Ohana, boa tarde, Solange, André. Ótimo estudo e aprendizado para todos. Lá da Holanda, o Grupo Espírita Kardec e Umbanda. Gratidão por mais este ensino, esse maravilhoso ensino. Temos depois no Facebook a Marilene Oliveira. Ela diz que certamente eu estou na terceira ordem. Tá todo mundo se encontrando na terceira ordem, não é? Quem mais, Solange? Peraí. Elizabeth Penache Carvalho, amo tudo isso. Adélia Fonseca Melo. Eu também me considero na segunda categoria, diz a Adélia, mas precisando evoluir ainda. A Valdenise Oliveira. Olá, boa tarde, André. O Evangelho também nos ensina com as palavras de João que não acrediteis em todos os espíritos, antes vê se os espíritos são de Deus, não é mesmo? Isso mesmo. Nós temos esse ensinamento nessa postura dos evangelistas. A Vanessa Adriana Barrios Maciel, eu acredito estar na segunda ordem, num nível intermediário, vês que não me comprazo com o mal. Entretanto, ainda tentando vencer e domar alguns impulsos inferiores. A caminhada é longa, mas a chegada é certa. A Elaine Cristina Sete, maravilha de programa, ensinando sempre para a gente desenvolver a humanidade em todos nós. Obrigada, Elaine. O Carlos Roberto Ramos da Silva. André, você estará sempre em meu coração. Passei por um problema que compartilhei com você. Suas palavras, mesmo de longe, muito me consolaram. Obrigado você, Carlos Roberto, e parabéns por ter se enfrentado a luta sem medo. André, chegou a resposta do Gilson Freitas. Olha lá. Gilson! Obrigado, Gilson. Você diz, me sinto na terceira ordem. Já respirando a prevalência do espírito sobre a matéria. Então, está tentando, lá, nós quase todos, na segunda. Né? Obrigado, Gilson. Tatiana Sawanaime. Tatiana, olá. Pela primeira vez aqui no canal. Um grande abraço, Tatiana. Tatiana, a prima da Solange. Isso a Solange aí. Prometeu um sorvete para ela se ela tivesse no nosso programa. Um beijo para você, Tati. Beijão, tá? Nossa, Camila, quanta gente. Legal. Muito você bom. Você está inventando Dá isso, um joinha Camila? pra gente. A Camila está dizendo que não está inventando, não. Ela está dizendo que é verdade. Então, Muito vocês bom. que estão assistindo a gente podem participar com perguntas, com suas dúvidas. Sabe por quê? O que nos espera também, né, André, agora nos próximos programas, que eu acho que a gente vai esmiuçar essa ordem, todas essas categorias, essa classe dos espíritos. Isso. Explicando. Veja só. Eu fiquei tão triste por achar que eu estou na terceira ordem. Não fique triste. Porque na terceira ordem existem padrões diferentes entre os espíritos. Nós vamos ver isso no próximo programa. Na pergunta 101, que nós tínhamos projetado para hoje, mas com tanta gente participando, nós preferimos deixar para o próximo programa. Se você quiser, vai estudando isto já na questão 101 da escala espírita. Você vai ver que Kardec vai dar as características. A Solange pôs aqui na nossa tela, o Everaldo vai colocar só para você dar uma olhadinha. O comecinho das características dos espíritos da terceira ordem, os mais atrasildos. Isso. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Agora, nem todos que estão nessa ordem, na terceira, Solange, como diz,
são todos essencialmente maus. maus. Nem todos, nem todos. Não. Então, essas pessoas que nos escreveram dizem, eu estou tentando, eu estou na terceira ordem, mas estou aspirando chegar. É verdade. Existem níveis diferentes entre os espíritos da terceira ordem. E quando você estuda isto, você perceberá que há características próprias. E essas características nós podemos trabalhar. Não é vergonhoso a gente descobrir que a gente está na terceira ordem. Vergonhoso é a gente começar na terceira ordem uma encarnação e no fim da vida continuarmos na terceira ordem. Por não termos nos esforçado em nada. Continuamos preguiçosos, egoístas, lascivos, orgulhosos, arrogantes, melindráveis. Tudo isso a gente continua a ser, nós não aprendemos. Esse é o problema. Agora, se estamos na reencarnação, é para que a gente possa ir migrando, trabalhando nossos defeitos, trabalhando nossas inclinações. Então, esta é uma pequena abordagem, mas no próximo programa, Kardec vai começar a esmiuçar a terceira ordem. Vamos ver do que ela é composta. E depois ele vai ter 5 classes. 5. 1, 2, 3, 4, 5. A pior delas é dos espíritos impuros. Depois vem dos espíritos levianos. Depois vem os espíritos pseudo-sábios. Depois vem os espíritos neutros. Depois vem os zombeteiros e batedores. Mas isso nós vamos ter que deixar para o próximo programa. Solange? Porque nosso isso tempo... mesmo, infelizmente. A nossa Camila, que está aqui desesperada, passando os nossos internautas participando do nosso programa, está acabando. Puxa, que bom, viu? Ficamos muito felizes. Compartilhe. Faz o seu joinha para que mais gente possa participar do nosso programa. Vai estudando aí, sempre que você tiver um tempinho, acesse os programas, reveja, tudo isso traz coisas positivas para você, são um alimento para a alma da gente. E olha, no nosso canal da TV Alvorada Espírita, nós estamos com uma palestra, um estudo número 38, que fala exatamente deste tema que nós estamos abordando agora. TV Alvorada Espírita no YouTube, você também pode assistir esta pergunta número 98 a 101. Dá uma olhadinha lá no estudo, 2 horas. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Um beijo. Até lá.